paralelepípedo. Quando você pensa no paralelepípedo, pensa nele aqui como se fosse uma caixa de sapato, olha. É aquela caixa do tênis que você vai me dar de presente. A diagonal dele significa que você vai pegar um dos vértices, peguei um dos vértices, e você vai fazer um segmento de reta que liga o vértice que está na diagonal oposta, mas não na mesma face, ó. Não na mesma face. Na face oposta também, ó. Então, por exemplo, pode ser essa distância de B até D', mas poderia ser também A' até C, ou poderia ser linha até A e assim por diante. Então, essa distância que nós estamos vendo aqui, ó, é o que ele chama de diagonal do paralelepípedo. Então, no desenho que nós temos aqui, é essa distância Dzinho que ele está chamando aqui, ó. Como que a gente vai calcular ela? Quando a gente observa a figura, a gente está notando aqui dentro que existe um triângulo retângulo lá por dentro, que ele destacou de laranja aqui, ó. Esse triângulo que ele está destacando aqui, a gente pode ter certeza que ele é um triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo, a fim de calcular essa distância Dzinho aqui, que a gente está chamando de diagonal, nós poderíamos fazer o quê? Usar o famoso tio-pitch. O que é o tio-pitch? É o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Esse triângulo laranja foi tirado e colocado exatamente aqui, para a gente perceber ele como se ele estivesse numa situação plana. Então, o que eu vou fazer? Para eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo laranja, o que eu vou fazer? Olha, a hipotenusa ao quadrado, que é o que você está vendo aqui, olha. A hipotenusa ao quadrado igual cateto 1 ao quadrado, que é esse D1 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, o que nós fizemos? Ó? Aplicamos aqui, pela primeira vez, o teorema de Pitágoras. Só que tem um problema. Então, nós aplicamos o teorema de Pitágoras aqui, nesta situação, e obtivemos o resultado que está destacado aqui. Só que aqui há um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Nós não sabemos essa distância D1 aqui, ó. O que nós queremos é calcular essa diagonal baseada nas arestas do paralelepípedo. E, por enquanto, esse D1 aqui não tem nada a ver com a aresta. Então, essa sentença que nós descobrimos aqui, ela é legal, mas não está completa a ideia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos em busca dessa informação aqui, ó. Quanto é que ela vale? Essa informação D1. Como que a gente vai obter ela? A gente vai obter ela pensando num segundo retângulo, que é este aqui, ó. Se nós observarmos aqui, olha, este retângulo que está deitado na base do paralelepípedo, esse triângulo aqui é exatamente este, ó. E é com ele que nós vamos obter o resultado que nós queremos, o valor de D1. Como que a gente vai fazer isso? Fazer um outro tio-pitch, usar novamente o teorema de Pitágoras para calcular o valor de D1. Então, como que nós vamos fazer? Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar como? Ó, D1 ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. D1 ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Com essa informação, agora eu sei o valor do D1. Ó. Eu sei o valor de D1 e, melhor ainda, eu sei o valor de D1 ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse A ao quadrado mais B ao quadrado e substituir aqui no lugar de D1 ao quadrado. Quando nós fizemos essa substituição, quer dizer, substituímos no lugar de D1 ao quadrado por A ao quadrado mais B quadrado, nós trocamos exatamente neste lugar. E obtemos este resultado que nós estamos vendo aqui, ó. No lugar do D1 ao quadrado, trocamos por A ao quadrado mais B quadrado. E obtivemos essa expressão que está aqui, ó. Como nós queremos saber o valor de Dzinho, que é a diagonal, e não Dzinho ao quadrado, o que nós fazemos? Extraímos a raiz quadrada de ambos os lados.
e chegamos a essa conclusão aqui. Então, essa fórmula que está deduzida aqui, ela é exatamente a maneira de se calcular a diagonal do paralelepípedo. Vamos retomar aqui, ó. É com ela que a gente calcula exatamente essa distância aqui, ó, o tamanho desse segmento. Em função de quem? Em função das arestas, ó. Então, se a partir de agora você tem um paralelepípedo reto-retângulo, e para você será importante calcular a diagonal desse paralelepípedo, você vai poder usar essa expressão resumida aqui. Diagonal é igual a raiz quadrada de aresta 1 ao quadrado, mais aresta 2 ao quadrado, mais aresta 3 ao quadrado. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos falar um pouco agora do volume do paralelepípedo. Mais uns 10 minutos e eu termino tudo e a gente fecha o que eu tinha planejado para a aula de hoje. Olha só esse problema que caiu no Enem de 2020. Em 2020, caíram 4 problemas no Enem relacionados a paralelepípedos retos retângulos. Veja só, é um assunto importante ou não? Aqui você está vendo um deles, olha. Esse problema aqui diz o seguinte, olha. Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros, que é o que você está vendo aqui, ó. A água foi colocada até uma altura de 8 centímetros. E um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Aqui o objeto. Certeza que é uma bandeira do Flamengo. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a água da coluna, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Então, ou seja, essa altura aqui tem que subir pelo menos 15 centímetros. Então, se de 8 ele quer subir para 15, falta quanto? Vai ter que subir 7 centímetros aqui. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos. Quer dizer, vai colocar um monte de bolinhas aqui, de todas elas de 6 centímetros cúbicos. O que vai acontecer quando colocar as bolinhas? A água vai subir. E ele quer que suba até a altura de mais 7 centímetros, para atingir os 15, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é... Como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai precisar entender como funciona a questão do volume de um paralelepípedo, que é o que a gente vai começar a ver aqui. Olha. Quando você tem um paralelepípedo reto, retângulo como esse, como que você faz para calcular o volume? O volume é só você lembrar daquela música do Pelé. ABC. ABC, toda criança tem que... Não, não é isso não, né? Para calcular o volume aqui de um paralelepípedo, o que você vai ter que fazer? Você vai fazer comprimento vezes largura vezes altura. É o famoso ABC. Então, você vai precisar calcular o volume de um paralelepípedo. E o volume é calculado dessa maneira que está expressa aqui. A vezes B vezes C, onde A são as medidas das arestas do paralelepípedo reto-retângulo. Ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Certo? Então, vamos tentar resolver esse probleminha aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular quanto volume tem aqui até atingir 7 centímetros. E esse volume que a água vai ter que subir aqui vai ter que corresponder exatamente à quantidade de bolinhas que você vai ter que pôr. Então, tente resolver, por favor. Dá uns 4 minutinhos para vocês.